E eu quero aproveitar a pergunta dessa mãe. O que eu faço? Meu filho foi diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade. Quero aproveitar a pergunta desta mãe dessa semana e deixar bem claro aqui, bem específico, qual é a minha visão, qual é a nossa visão dentro do Formando Pais. Então, primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que criança é sinônimo de energia. Principalmente as crianças de 0 a 8 anos, que é a base da vida, que é a fase onde existe um grande desenvolvimento corporal, um grande desenvolvimento emocional. Esta é uma fase que naturalmente, se o desenvolvimento biológico e emocional estiver transcorrendo da forma natural e tranquila, é uma fase que as crianças elas são naturalmente agitadas, se movimentam, elas têm curiosidades, elas têm diferentes interesses, elas concentram a atenção no que elas gostam mais e tudo isso é normal. Contudo, nesta fase também, que é a fase de maior desenvolvimento da vida, em alguns casos raros também surgem algumas alterações comportamentais, algumas alterações neurológicas que podem aparecer na vida de algumas pessoas, na vida de algumas crianças. Mas o primeiro passo que eu tenho que entender é que falta de limite, agitação, indisciplina não tem nada a ver com hiperatividade. As crianças muitas vezes estão agitadas, desatentas, elas estão teimando, afrontando, talvez faltou o limite, a regra e a rotina, e surge aquele ponto de interrogação. Será que é hiperativa? Será que tem déficit de atenção? E quando meu filho, minha filha está na minha casa, no meu convívio, quando eu tenho uma criança para lidar, quando eu tenho 2 crianças, é tranquilo. Mas o comportamento ele se evidencia quando ele chega na escola. Então, se a criança ela não vem de casa com uma base de limites, de regras, de respeito, ela não aprendeu a controlar os seus comportamentos, os seus impulsos, ela não recebeu os nãos que ela precisava, naturalmente, quando ela está em um ambiente com mais crianças, um ambiente com regras, ela vai contestar. E aí vem a famosa pergunta, será que essa criança tem déficit de atenção e hiperatividade? Vamos descobrir. Existe sim um transtorno chamado TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que segundo a Organização Mundial de Saúde, ele atinge 5% da população. Se nós formos analisar os dados da Organização Mundial de Saúde para o Brasil, seria no máximo 6% das crianças que teriam de fato este transtorno no seu desenvolvimento, esse transtorno neurobiológico. Como é que funciona na prática mesmo? O nosso cérebro, a região frontal do nosso cérebro, é uma parte mais ativada e responsável por essa organização total do cérebro. Nas crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, esta parte pré-frontal, esse córtex pré-frontal, ele é um pouco menos ativado. E nessa região existem funções muito específicas no nosso cérebro, que é a atenção, a memória e o autocontrole. Então, o que acontece? Se existe, por determinadas causas, que é multifatores, não tem uma causa específica que leve a essa alteração, se existiu uma criança, ela teve essa alteração e ela tem a parte da atenção, da memória, do controle menos ativado, o que acontece? O todo do as outras partes, elas, para que a criança brinque, fale, aprenda, escreva, pule, para que ela tenha as suas atividades normais de forma tranquila, as outras partes do cérebro assumem essa função. Começam também a trabalhar para que tenha atenção, para que tenha controle
controle dos impulsos. Só que essas outras partes fazem dupla função, faz a sua e a outra que é menos ativada. E aí acontece que as crianças que têm hiperatividade e déficit de atenção, elas têm atenção talvez por um tempo mais curto, elas tenham mais dificuldade de controlar os seus impulsos e se manifestam muitas vezes comportamentos indesejados porque elas não têm o autocontrole. Atenção nos detalhes, toda criança ela vai prestar atenção naquilo que é mais estimulante, que chama realmente mais a sua atenção. Então, é normal que a criança hiperativa, ou as crianças que são superativas hoje, elas fiquem horas na frente do videogame, horas na frente do celular, mas não queiram ficar 10 minutos sentados na escola, copiando alguma coisa do livro ou copiando alguma coisa do quadro. Por quê? Porque o cérebro precisa de muitos estímulos, luz, cor, movimento, e tem coisas que acontecem na rotina, por exemplo, da escola, que não chamam tanto atenção. Mas não é porque não chama tanto atenção que eu já vou diagnosticar que essa criança ela tem um déficit de atenção. Ela apenas está direcionando o foco para aquilo que chama mais a sua atenção, que tem mais interesse. O meu propósito é fazer esse alerta. Nunca limite o teu filho a um diagnóstico. Não aceite um diagnóstico como um fim e comece uma via de medicação. A medicação, ela é em casos extremamente necessários depois que foram eliminadas todas as possibilidades. E não chega a 6% das crianças. Então, se nós formos analisar a realidade das famílias, das escolas hoje, quantas crianças já foram ditas que são hiperativas, já foram classificadas como desatentas e elas apenas estão desorganizadas, não é que elas estão desorganizadas, elas estão sem uma base de rotina, elas estão sem as regras, elas estão sem um planejamento da sua vida. Então, se eu mudar as minhas atitudes, organizar a vida do meu filho, fizer tudo o que eu tiver que fazer para que ele gaste energia, para que ele saia da frente da televisão, do celular, para que ele movimente o corpo, para que ele faça atividades diferentes que trabalhem a atenção. Então, eu gostaria muito que vocês levassem essa mensagem a outros pais e mães. O que nós temos hoje são crianças com energia acumulada. O que nós temos hoje são crianças que precisam de regra, de organização, de autocontrole.